Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Chegamos agora à nossa primeira videoaula do ano de 2019. Atendendo ao pedido do nosso internauta Juan Melo, estamos publicando duas videoaulas, comentando duas redações da FUVEST selecionadas entre as melhores. Na aula passada comentamos uma redação do ano de 2010 e nessa aula vamos comentar uma redação do ano de 2012. Tanto a proposta de redação quanto essa redação que nós vamos comentar podem ser encontradas no material didático que nós estamos disponibilizando no link que está na descrição dessa videoaula. Podem conferir, o nome do arquivo é md012.docx. Para começar, vamos entender qual era a proposta de redação daquele ano de 2012. O primeiro texto motivador era uma citação de Aristóteles. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. O segundo texto motivador era uma citação da obra Política para não ser idiota, de M.S. Cortella e R.J. Ribeiro. O termo idiota aparece em comentários indignados, cada vez mais frequentes no Brasil, como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiotes em grego significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota, como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: não me meto em política. O terceiro texto motivador era um poema de Wisława Szymborska. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. O quarto texto motivador era uma citação da obra Em Busca da Política, de Zygmunt Bauman. As instituições políticas vigentes, por exemplo, partidos políticos, parlamentares, governos, vivem hoje um processo de abandono ou diminuição de seu papel de criadoras de questões e opções relevantes e também de seu papel de propositoras de doutrinas, o que não significa que se amplia a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções estão sendo definitivamente transferidas das instituições políticas, isto é, eleitas e, em princípio, controladas para forças essencialmente não políticas, primordialmente as do mercado financeiro e do consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser construída politicamente nas atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse. O quinto texto motivador era uma tirinha da série Mundo Monstro, de Adão. Segue um quadro, e quem quiser, é claro, pode dar uma pausa para ler. O enunciado dizia: os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar as limitações e impasses do mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o tema. Participação política, indispensável ou superada? E uma das melhores redações daquele ano é a que nós vamos analisar agora, a redação intitulada O Poder de Poder. A FUVEST analisa suas redações segundo 3 critérios. Primeiro, tipo de texto e abordagem.
se o texto é uma dissertação e se atende ao tema proposto. Se no caso a redação não atender ao tema proposto, será exatamente uma das poucas maneiras de, no caso, a FUVEST dar nota 0. Com relação à abordagem, o que se analisa é a efetiva progressão do desenvolvimento, bem como se o candidato é capaz de criticar e argumentar. Segundo, estrutura. Se a distribuição das ideias ao longo dos parágrafos é satisfatória. A coesão textual, que é a ligação entre cada uma das ideias do texto, e a coerência textual, que é a possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Por fim, expressividade, ou seja, clareza das ideias, o que inclui o aspecto gramatical do texto, bem como se o candidato tem a competência para expor com precisão os argumentos que ele mesmo selecionou para defender seu ponto de vista. Vamos analisar isso com calma. Segue um quadro. Vamos começar analisando o primeiro parágrafo. De acordo com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, a introdução deve apresentar o tema do texto e fazer um recorte do que o texto falará sobre esse tema. Isso se faz com a frase destacada, ou seja, o primeiro parágrafo funciona de fato como introdução. Depois de lermos a redação, notaremos que o segundo parágrafo falará por que tal participação é indispensável para o coletivo, enquanto que o terceiro parágrafo dirá a mesma coisa sobre o individual. Isso quer dizer que a redação, pelo menos até o terceiro parágrafo, obedece à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então vamos analisar como estão até agora os 3 critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. A redação atende ao tipo de texto dissertativo, pois defende um ponto de vista de que a participação política é indispensável. Também atende ao tema proposto, pois a pergunta que o enunciado da proposta fazia era: participação política indispensável ou superada? A abordagem foi feita partindo-se de uma ideia citada por Aristóteles sobre a importância da participação do cidadão para o funcionamento da polis e para a finalidade de promover a felicidade dos indivíduos. E tal ideia foi transportada para os dias atuais. Então, até agora, o tipo de texto e abordagem está satisfatório. Vamos ao segundo critério, estrutura. Esse primeiro parágrafo funciona perfeitamente como introdução, ou seja, até agora a paragrafação está correta. A coesão textual ocorre apresentando-se comentários sobre as ideias citadas por Aristóteles no texto destacado e transportando-se tais ideias para a atualidade. E, por fim, fazendo-se uma síntese do texto no trecho que já destacamos. Por fim, quanto à coerência textual, até agora fica claro que o sentido do texto é mostrar a indispensabilidade da participação política. Então a estrutura até agora está satisfatória. Vamos ao terceiro critério. Expressividade. Até agora não houve qualquer erro de gramática, e a redação expôs com precisão os argumentos relacionados ao ponto de vista defendido. O primeiro argumento, relativo à importância da participação política para o coletivo, já aparece na frase destacada e logo adiante. O mesmo se podendo dizer para o segundo argumento, relativo à importância da participação política para o individual. Agora vamos ao segundo parágrafo. Como já dissemos anteriormente, esse parágrafo funciona como o primeiro parágrafo de desenvolvimento, já que ele fala porque a participação política é indispensável para o coletivo, no sentido de mudar os rumos da história. O parágrafo anterior falava, em resumo, da importância da participação política. O uso do termo processo político, que pertence ao campo lexical do referido parágrafo, funciona como elo com a temática. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora não houve qualquer desvio do tema proposto. O candidato usou a importância da participação política como tema do texto. E a relação disso com o coletivo é bem expressa no trecho já destacado. Até agora, o texto continua defendendo a ideia de que a participação política é indispensável. Então, se o texto está defendendo um ponto de vista, ele é, pelo menos até agora, uma dissertação. Alguma crítica quanto à abordagem? Até agora, nenhuma. E quanto à progressão do desenvolvimento do tema proposto?
Até agora, nenhuma. A ideia do primeiro parágrafo de que a participação política é indispensável para o coletivo está perfeitamente desenvolvida nesse parágrafo. Então, até agora, esse critério está satisfatório. Vamos ao segundo critério, estrutura. A coesão com o parágrafo anterior, já mostramos, é feita através do termo processo político. E como já vimos, esse parágrafo funciona perfeitamente como o primeiro parágrafo de desenvolvimento, já que aborda o coletivo, colocando para ele a participação política como indispensável. Nesse mesmo parágrafo, o termo "é o caso" faz com que o trecho em vermelho seja uma exemplificação da ideia exposta no trecho em negrito preto. O resto do parágrafo, o trecho que não está nem em negrito nem em vermelho, funciona como conclusão do parágrafo. Quanto à coerência, o parágrafo mostra por que a participação política é indispensável para o coletivo. Então, o sentido do texto fica estabelecido. Até agora, então, estrutura satisfatória. Vamos agora à expressividade. Até agora não há qualquer erro de gramática, e a relação desse parágrafo com o ponto de vista de que a participação política é indispensável pode ser expressa no trecho agora destacado. Agora, então, a expressividade está satisfatória. Vamos ao terceiro parágrafo. Como já dissemos anteriormente, esse parágrafo funciona como o segundo parágrafo do desenvolvimento, pois fala porque a participação política é um fator indispensável para o individual. O parágrafo anterior falava sobre isso com relação ao coletivo. O uso do termo debate político faz com que se faça ligação com a temática do referido parágrafo. Junto com o trecho que estamos destacando agora, faz-se a ligação com a temática do texto. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Até agora, o texto é do tipo dissertativo, pois continua defendendo um ponto de vista, ou seja, de que a participação política é indispensável. Isso continua dentro da proposta de redação. Como, além disso, esse terceiro parágrafo funciona como um segundo parágrafo do desenvolvimento, como já mostramos, até agora esse critério está satisfatório. Vamos agora ao segundo critério, estrutura. Já mostramos de que forma foi feita a coesão desse parágrafo com o anterior. A frase como um todo expõe a ideia central do parágrafo, ou seja, a importância da participação política no âmbito individual. O termo destacado em vermelho faz com que o trecho sublinhado seja exemplificação do trecho destacado em preto. O resto do parágrafo funciona como conclusão do parágrafo, de modo que o sentido do texto até agora fica estabelecido. E se o sentido do texto fica estabelecido, então a coerência textual fica satisfatória, ou seja, a estrutura do texto até agora está satisfatória. Vamos agora à expressividade. Nesse parágrafo temos um primeiro e único erro de gramática, que é a ausência de uma vírgula que deveria vir no ponto onde se encontra a seta, para que o trecho em vermelho ficasse entre vírgulas, por se tratar de um adjunto adverbial. Entretanto, trata-se de um erro de pontuação que não prejudica o sentido do texto, ou seja, um erro leve. Além disso, é um erro que não apresenta reincidência, ou seja, a tendência é ser descartado. E a relação desse parágrafo com o ponto de vista de que a participação política é indispensável pode ser expressa naquele trecho que destacamos. Então, até agora, a expressividade está satisfatória. Vamos ao quarto e último parágrafo, o parágrafo conclusão. Esse parágrafo funciona perfeitamente como conclusão, pois retoma as ideias colocadas na introdução de que a participação política é indispensável, isso conjugado com cada argumento do desenvolvimento, no caso o coletivo do segundo parágrafo e o individual do terceiro parágrafo. A coesão com o texto como um todo se dá pelo uso de termos pertencentes ao campo lexical do texto. Então vamos analisar cada um dos critérios de avaliação da FUVEST. Tipo de texto e abordagem. Trata-se, enfim, de um texto dissertativo? Definitivamente sim. Esse parágrafo de conclusão faz a síntese do ponto de vista defendido de que a participação política é indispensável. Atende ao tema proposto? Agora definitivamente sim. O tema proposto era que se respondesse se a participação política é indispensável ou superada. E o candidato respondeu,
indispensável. E se ele escolher os argumentos relacionados ao âmbito individual e coletivo, pelo menos da maneira como ele abordou, são argumentos convincentes para o ponto de vista defendido. Vamos agora ao segundo critério. Estrutura. O parágrafo funciona como conclusão, como já mostramos, e a coesão com o resto do texto se dá pelo uso de termos pertencentes ao mesmo campo lexical. A conclusão do texto, como um todo, se encontra no trecho destacado e fica perfeitamente apropriada, de modo que o sentido do texto fica satisfatório. Ou seja, a coerência textual está satisfatória também, e a estrutura fica satisfatória no texto como um todo. Agora vamos ao terceiro critério, expressividade. Nesse parágrafo não há qualquer erro gramatical. Assim sendo, como já descartamos o único erro gramatical do texto, podemos dizer que a gramática do texto está satisfatória. E como já demonstramos, o candidato mostrou competência para expor com precisão os argumentos em defesa do ponto de vista. No parágrafo, usou o argumento do coletivo. No terceiro parágrafo, usou o argumento do individual. Com isso, os 3 critérios de avaliação da FUVEST estão satisfatórios, mas a redação deve ter perdido pontos por exceder o número de 30 linhas. Nessa aula, atendendo ao pedido do nosso internauta Juan Melo, nós analisamos uma redação entre as melhores do ano de 2012. E nós ainda não sabemos qual será o tema da nossa próxima aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês que fizeram essas provas, o nosso canal deseja boa sorte. Se vocês estão gostando das videoaulas, marque um gostei. Se não estão gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários, porque é sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever. Seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.